Bem-vindos à Lusac TV. Bem-vindos, Ludmila, boa semana. Obrigada, para ti também. Hoje na emissão pode contar com a entrevista a Inês Faro, que vem cá falar do seu último documentário. Vamos ter ainda o ponto de vista de Carlos Jesus, como todas as semanas, e ainda, Ludmila... Vou estar à conversa com o Sr. Laureano Soares, que é poeta e que vai nos apresentar os seus livros, e também temos uma reportagem com o Luís Aguiar em conferência na Universidade de Montreal e uma outra reportagem sobre as festas do Senhor Santo Cristo. Fique desse lado, acompanhe-nos na próxima hora e vai ver que vai ter uma boa emissão em português. Até já! Se nós pedirmos que os nossos filhos, a nossa comunidade, possa renascer pela fé, este será o verdadeiro milagre que o Senhor Cristo pode operar. O problema que a gente pede nas nossas promessas são outros milagres. Queremos no fim sem ter o primeiro princípio. Vir cá é sempre muito gosto de vir cá, minhas origens, estar na comunidade portuguesa onde eu nasci, é sempre com muito orgulho que venho cá e tudo aquilo que me possam fazer desde que seja possível, eu gosto sempre de colaborar. Portanto, nasci cá e como é que foi esse regresso aos Açores? Sim, os meus pais casaram-se cá, viveram cá, a minha mãe viveu 18 anos, meu pai 14. Entretanto, depois decidiram voltar para trás, porque o meu pai depois tinha posto no negócio lá e deu certo e ficámos lá. Entretanto, também a nossa família em Portugal é uma família muito unida, somos quase irmãos, somos 16 primos, mas somos mesmo muito unidos. Não quer dizer que aqui não sejamos também unidos, também a nossa família também dá-se muito bem. Mas lá foi diferente, a nossa incorporação lá, nós chegamos, a minha irmã facilmente foi para a escola, eu também fui na idade de entrar para a escola, também foi numa boa altura, e a nossa família também é muito acolhedora. Entretanto, tendo essas condições favoráveis, entretanto o meu pai também aqui trabalhava, chegou a Portugal, foi patrão, né? Essas condições melhoraram um pouco. Evidentemente que essa distância entre ter família lá e família cá sempre foi um condicionante sempre da nossa vida. Mas a gente tentava sempre vir de férias. Quando o meu avô estava vivo, o meu avô António Reis, quando estava vivo, nós vínhamos com muita frequência, nas nossas férias de escola, vínhamos para cá. Entretanto, agora faleceu e pronto, tem vindo sempre em situações, sempre mais em questões mais de serviços que me peçam e eu venho. Mas é sempre com muito gosto que venho a Montreal. Eu gosto muito de Montreal, das minhas cidades preferidas. E então não é nenhum sacrifício vir. É quando alguém faz um convite, claro que eu digo logo que sim. E a regressarem a que freguesia? Os meus pais são naturais de Rabo de Peixe, nós somos a nossa família de Rabo de Peixe, regressamos a Rabo de Peixe, mas entretanto fiquei muito pouco tempo em Rabo de Peixe, porque com 12 anos de idade fui para o seminário, fui estudar para a Ponta Delgada, depois aos 18 anos fui para a Terceira, quer dizer, nasci aqui, fui viver para Rabo de Peixe, depois para a Ponta Delgada, depois para a Angra do Heroísmo. E tem paróquia? Atualmente sim, depois de ser ordenado padre, fui padre em São José de Ponta Delgada, depois na Ribeira Grande, na Ribeirinha em Santa Bárbara, atualmente estou há 6 anos em Ponta Garça. Para a glória de Deus, tem que ser mais alto! Façam tudo para a glória de Deus, mesmo com palmas.
seja que comer ou que beber, tudo que façam, façam tudo para a glória de Deus. E todas as coisas que são feitas com amor, façam tudo para a glória de Deus. Ai, com palmas, vamos! Façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Palmas! Façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Podia ter sido cantor também. Eu não sei se fosse cantor só, não sei se teria muito futuro, porque se calhar, não, mas eu gosto de cantar para Deus, eu gosto de cantar as coisas de Deus, gosto de cantar porque eu sou feliz sendo padre. E isso faz-me cantar. Eu gosto muito de ser padre, sou feliz por ser padre e é por esta razão que canto. Senti necessidade também de poder partilhar isso com as pessoas, por isso que gravei este CD. Gravei o CD para poder ajudar as pessoas a ter contato com Deus, a ter um contato com mais intimidade. As pessoas foram construindo alguns deuses na sua cabeça e é na amizade com Deus, no contato com Deus, que a gente vai construindo a imagem do verdadeiro Deus na nossa vida. Sr. Padre, já agora há crise de padres nos Açores, não? Sim, claro. Há muita falta de sacerdotes. Graças a Deus não somos dos lugares onde tem mais necessidade, mas sim. Porquê? Porque se estivéssemos num lugar em que fosse contínuo, o terreno todo contínuo, se calhar a gente tinha um bom número de sacerdotes, até razoável, até podíamos emprestar a alguns lugares. Mas como são 9 ilhas, o Corvo, por exemplo, tem que ter um padre, são para 400 pessoas, mas tem que ter um padre, porque é uma ilha. Outras ilhas também que vivem São Jorge, são 15 mil pessoas, mas tem que ter 5 padres, porque é muito comprido, é muito disperso, então isso requer muito mais padres do que num território assim grande, contínuo, que se faz, desloca-se com muita facilidade. Pela dispersão das nossas ilhas, temos algumas dificuldades já de dar alguma resposta. Regressando a Montreal, o que é que o Sr. Padre leva de melhor desta festa de São Cristo aqui? Olha, eu levo muitas coisas boas. Eu gostei muito, foi também a primeira vez que eu pude perceber uma manifestação de fé numa grande cidade. Poder perceber das pessoas também, não só das pessoas que estavam na procissão, mas das pessoas que estavam a ver a procissão. Evidentemente que nós reconhecíamos os açorianos pela sua maneira de estar, mas também ver alguns canadianos que passavam pela rua, paravam, viam, tiravam fotografias, outros que não faziam caso, que passavam à frente. Essa diferença gostei muito de experimentar. Agora, evidentemente que dentro da nossa comunidade gostei muito da maneira como as pessoas participaram, das pessoas que manifestaram a sua fé. Senti-me que estava nos Açores, não senti que estava muito distante dos Açores. Evidentemente que há algumas diferenças, é normal, mas senti-me em casa, senti-me que estávamos a celebrar as mesmas coisas que celebramos lá. O Canadá não está na sua perspectiva? Essas perguntas não está totalmente fora da minha perspectiva. Evidentemente que não é? Eu tenho sensibilidade, vejo que o Canadá tem necessidades, se calhar, muito maiores do que os Estados Unidos. O Canadá sinto que tem uma dificuldade em falar à juventude, chamar a juventude. Eu sei que tem uma boa comunidade de pessoas adultas e pessoas empenhadas e dedicadas, mas sinto falta de pessoas com fervor e com ousadia para chamar um bocadinho mais os jovens, que possam atualizar a mensagem, fazer da igreja um bocadinho mais jovem, para que os jovens possam também ser igreja. Já dizia o Papa João Paulo II que os jovens só serão igreja quando a igreja for jovem. Então sinto que posso também colaborar um bocadinho. Eu não posso dizer que não vai fazer parte do meu objetivo, se calhar, passar pelo Canadá, mas agora, neste momento, não posso vir, porque tenho esse objetivo de ir ao Brasil. Se calhar depois vamos ver, né? Vamos ver o que é que o Espírito Santo vai dizendo.
David Carrera, Big Snoop Dogg. We doing this one for the kids. All love, peace. Ja! Rastafari. Chegou a hora, este é o tempo. Os teus sonhos vão sorrir. Seja o pulso, este é o momento. E o medo vai ter que sair. I'm strong, vou à lua e todo mundo pode ver. Se sonhares e acreditares, também tu tens esse poder. Acredita em ti, como Muhammad Ali. Ser pacífico assim, como Mahatma Gandhi. Acredita em ti, como Mandela e Luther King. Como Mandela e Luther King. Tap, 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 tap. A força está em nós. Tap, 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 tap. Rastafari. Tap, 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 tap. A força está em nós. Tap, 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 tap. Rastafari. Peace in the streets, all drama free. So slick and so quick, but I'ma do it honestly. Inspire and uplift the youth. Lead with direction, speak on the truth. Big Snoop got game to obtain, for real though. Come here though, do what I feel though. Turn it up loud, so I can go ahead and break it on down. Acredita em ti, como Muhammad Ali. Ser pacífico assim, como Mahatma Gandhi. Acredita em ti, como Mandela e Luther King. Como Mandela e Luther King. Tap, 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 tap. A força está em nós. Tap, 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 tap. Rastafari. Tap, 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 tap. A força está em nós. Tap, 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 tap. Rastafari. SCN-double-O-P, David Carrera. Like this, like this. The big David Carrera. Tap, 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 tap. A força está em nós. Tap, 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 tap. Rastafari. Tap, 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 tap. A força está em nós. Tap, 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 tap. Rastafari. A minha convidada de hoje é Inês Faro, jornalista, colaboradora do Lusopress e animadora na Lusac TV. Bem-vindos. Inês, bem-vinda. É um prazer estar aqui contigo. Tu hoje estás cá para me contar e para falar a mim e às pessoas que estão lá em casa sobre o teu mais recente projeto. Queres-me falar sobre este projeto? Com muito gosto. Olá, Daniel. Obrigada por me receberes aqui no estúdio da Lusac TV. Então, o projeto é um documentário para a Rádio Canadá, através de uma produtora com quem eu já colaborei, que se chama Telimagine. É um projeto sobre os 100 anos do genocídio da Arménia, do genocídio arménio, que se passou em 1915 e, portanto, agora estamos a trabalhar, um projeto com uma duração, já começamos a trabalhar há mais ou menos um ano e só vai ser apresentado durante o próximo ano. Foi a partir de uma ideia original minha que apresentei ao meu produtor e as coisas, pronto, depois o meu produtor apresentou à Rádio Canadá, a Rádio Canadá comprou o projeto e é um projeto para o qual já fiz investigação em novembro e em dezembro. E viemos agora então das filmagens. Estivemos na Turquia e na Arménia, uma equipa de 4 pessoas e depois tivemos jornalistas também locais para nos ajudarem com as interpretações. Muito bem. Antes de avançarmos, vamos ao início. Portanto, foi um projeto, é uma ideia tua, é um projeto pessoal. O que é que te fez levar a fazer este documentário? Qual foi a tua... Porquê este documentário e neste país? A questão dos direitos humanos é uma questão que me interessa. Portanto, já a minha
minha pós-graduação em Ciência Política foi muito foi no multiculturalismo, foi à volta do multiculturalismo, mas realmente os direitos humanos é uma questão que... E crimes em massa. E crimes em massa, sim. Portanto, o genocídio, o Holocausto, também já tinha trabalhado noutro documentário sobre o Holocausto, os 9 dias de Sousa Mendes, e isto foi, estava a conversar com uns amigos turcos que vivem aqui em Montreal, que estavam a explicar um bocadinho sobre a situação social e as manifestações que estavam a ocorrer na Turquia, e depois disseram uma coisa curiosa, que dizer a palavra genocídio, ou a palavra, quando se fala do genocídio arménio, dizer ou reconhecer o genocídio, que é um crime. Portanto, está escrito na Constituição turca que não se pode dizer. Tiveste medo ao fazer esta reportagem? Foi uma das coisas que os meus amigos turcos me disseram vais ganhar inimigos para a vida, e realmente é um assunto muito delicado, sobretudo quando se entra na Turquia para dizer, amigos, vimos aqui fazer um documentário sobre um assunto que vocês negam desde sempre. Portanto, o governo turco ainda não reconhece, e não há perspectivas de que vá reconhecer assim tão cedo. Tens alguma experiência que queiras partilhar connosco, positiva ou negativa, durante o documentário? Quanto tempo é que estiveste na Arménia? Estive cerca de 20 dias, 18 dias de filmagens. Estivemos na Turquia primeiro, em Istambul, depois estivemos na Arménia, em Yerevan, e em algumas zonas, alguns mosteiros. Fomos visitar alguns mosteiros. Pessoas que são vítimas? Não, de descendentes de pessoas que fugiram ou que sobreviveram ao genocídio, outros que tiveram a família, que perderam os avós e outros familiares no genocídio. Uma experiência enriquecedora. Foi uma experiência também dura, porque é uma realidade que é, quer dizer, estamos a falar de um crime em massa, de um crime que ainda não é reconhecido. Portanto, de certa forma, o genocídio continua a ser perpetuado através do não reconhecimento das políticas negacionistas da Turquia e ainda de muitos países, incluindo Portugal, que também não reconhece, o Canadá reconhece, desde 2004, mas realmente é um assunto muito sensível. Mas tive a oportunidade de me encontrar com mais de 20 pessoas, entrevistámos cerca de 25 pessoas. Eu gostava só de dizer assim rapidamente os nomes da nossa equipa. Portanto, eu como jornalista, investigadora e ideia original, o Alberto Feio, também português, que a nossa comunidade conhece bem, como cameraman, direção de fotografia, Yves Bernard na realização, e o Patrick Masbourien, animador da Rádio Canadá, que no fundo encarna, é a personagem principal, e é através dele que nós vamos conhecer todas as pessoas que entrevistámos, que vamos pensar a questão do genocídio arménio, porque ele próprio é de ascendência arménia. Portanto, é como se fosse uma espécie de uma procura pessoal dele sobre esta questão. E então acompanhamos o percurso do Patrick pela Turquia, pela Arménia, e ainda vamos a Washington, a Nova Iorque e a Paris. Alguma história que queiras contar, alguma experiência mais negativa ou positiva que te tenha marcado? Uma das coisas que eu acho mais interessantes é realmente a abertura hoje em dia da sociedade turca a esta questão. As pessoas estão muito mais disponíveis para falar sobre este assunto. Há realmente um núcleo de intelectuais que criam da sociedade civil, que se juntam para organizar manifestações. As próprias celebrações de 24 de Abril são organizadas por grupos civis turcos, e vê-se movimentos muito interessantes. Uma coisa que eu achei muito interessante foi associações culturais da Turquia e da Arménia, pessoas que não se conhecem, grupos feministas, de pessoas que querem fazer coisas juntas, portanto, exposições de fotografia, escrever livros, encontros entre os dois países, que hoje em dia têm as fronteiras fechadas, portanto, são países que não têm relações diplomáticas, mas que a sociedade civil dos dois países se tenta encontrar e organizar projetos juntos, de forma a discutir esta questão do genocídio, não só do genocídio, mas de outras problemáticas que preocupam tanto a Turquia como a Arménia. Quando e onde é que vamos poder ver este documentário? O documentário ainda está na fase de produção, vai estar pronto para ser apresentado daqui a um ano, no dia 24 de abril de 2015, ou na semana do 24 de abril, para celebrar então os 100 anos do genocídio arménio, na Rádio Canadá. Hoje ficamos por aqui, voltarás em breve para animar comigo ou então para falar de outros teus projetos. Obrigada. Obrigado por ter estado cá. Obrigado também a você por nos acompanhar todas as semanas no Lusac TV. Até já.
Partido Québécois nunca esteve tão baixo na opinião pública como está atualmente. Quem o diz são as sondagens. E a última que saiu a público não se pode dizer que seja uma sondagem tendenciosa, porque foi encomendada pelo jornal Le Devoir, um jornal nacionalista muito próximo do Partido Québécois, e foi executado pela Casa de Sondagens da Opinião Pública, Léger Marketing, uma firma que foi fundada por um antigo ministro pequista, que é hoje dirigida pelo seu filho, cujas simpatias nacionalistas também são reconhecidas. No entanto, a maior parte dos militantes, mas sobretudo dos dirigentes do Partido Québécois, continuam a recusar a ver a realidade tal como ela é. Costuma-se dizer que não há pior cego que aquele que não quer ver. E é por assim que nós vemos, temos vindo vários militantes que saem a terreiro, nas opiniões dos jornais, na imprensa, de tudo quanto é blog, para acusarem os outros. Acusam os outros de todos os males que afligem o Partido Québécois, mas não se acusam eles próprios, não são capazes de pôr a mão na ferida. E enquanto não for assim, enquanto eles não tentarem fazer uma análise fria do que realmente vai mal no Partido Quebequense, eles não vão sair da sempre torta, antes pelo contrário. Há um facto muito recente que me prova isto que eu estou a dizer, e que é fácil de encontrar as razões profundas deste mal-estar de que sofre o Partido Québécois atualmente. Foi, por exemplo, a publicação muito recente do relatório relativamente à Comissão Ménard, que se debruçou sobre os acontecimentos do verão de 2012, aqueles acontecimentos relativamente à greve dos estudantes. Só aqui um pequeno parênteses para dizer que essa greve de 2012, que alguns exageradamente chamam de Printemps Arabe, por comparação com o Printemps Arabe, quando aqui não há comparação alguma que se possa fazer entre uma greve de estudantes que são os mais bem tratados na América do Norte e os acontecimentos a ferro e a sangue que ocorreram no mundo árabe por militantes que se quiseram libertar da tirania dos ditadores que os governavam. Não se podem comparar Printemps Arabe e Printemps Arabe, não tem qualquer conotação possível. Por conseguinte, eu recuso-me a chamar-lhe Printemps Arabe, foi a greve dos estudantes de 2012. Ora, para compreendermos este meu ponto de vista, precisamos fazer uma pequena resenha histórica do que aconteceu. O que aconteceu, se estão bem lembrados, em 2011, no final de 2011, em novembro, a então Ministra do Trabalho, Alice Thériault, que é atualmente vice-primeiro-ministro do governo do Quebec, do Sr. Couillard, ela conseguiu fazer adotar uma lei que foi caso único, porque nenhum dos seus antigos colegas que tinham tomado a posse daquela pasta tinha conseguido. Foi acabar com o privilégio dos sindicatos de fazerem a colocação sindical. Isto é, de serem eles a escolher quem é que pode e quem é que não pode trabalhar neste ou naquele estaleiro na construção. Como, aliás, o nosso compatriota Ken Pereira veio dizer aqui nos nossos estudos da LUSAC, que isso era um abuso de poder dos sindicatos e, por conseguinte, os sindicatos não tinham direito a esse privilégio. Foi com esse privilégio que ela acabou. Claro que não foi uma pílula fácil de engolir para os sindicatos. O mundo sindical prometeu que lhe havia de lhe fazer pagar caro esse preço. E fez todos os possíveis para derrubar o governo que tinha tido a coragem de publicar uma lei dessa natureza. E eles arranjaram essa ocasião de se atacarem ao governo que estava, por conseguinte, a governar na altura, o governo liberal de Jean Charest, quando os estudantes resolvem vir para a rua por causa de uma mera de propinas, que tinham um aumento das propinas que eles não aceitavam. Mas não foram todos os estudantes que vieram para a rua, foram alguns. Mas um movimento sindical resolveu aproveitar-se desse acontecimento para fazer de um pequeno furúnculo, fazer uma chaga. E resolveram pôr à disposição dos movimentos estudantis tudo quanto eles precisassem para criar o maior impacto negativo na sociedade. E foi assim que eles forneceram dinheiro, milhares de dólares, 150 mil dólares, se não me engano, autocarros, cartazes, funcionários dos sindicatos, conselheiros, enfim, eles puseram à frente os dirigentes sindicais, eles ficaram por trás para tentar fazer, eles criaram o conflito por eles próprios. Mas não bastava só que houvesse um grande alvoroço nas ruas, que se partissem vidros, se bloqueassem as estradas, as autoestradas, o metro, as pontes. Era preciso que levar isso mais longe. Não sei se foi o partido
quebecois, ele próprio, se foram os sindicatos que foram bater à porta um do outro. Seja como for, o que é certo é que a então chefe da oposição oficial, Madame Marois, que viria a ser a futura primeira-ministra, aparece nas ruas também, a bater tachos e panelas, com o paninho vermelho na lapela, como se fosse uma vulgar manifestante. Ela tinha responsabilidades, como chefe da oposição, de comportar como pessoa de Estado, como de facto veio a ser como primeira-ministra. Claro que, para contentar o movimento estudantil quando ela chegou ao poder, porque as eleições, eles conseguiram o que tinham conseguido, que era derrubar o governo, quer dizer, o governo foi obrigado a fazer eleições mais rapidamente do que o que estava previsto. Ela ganha as eleições, mas com um governo minoritário e apenas com 1,2% de votos a mais que o Partido Liberal. Ora, esta margem tão pequena devia ser suficiente para que ela pensasse, os dirigentes do Partido Quebecois, pensassem: há qualquer coisa aqui que não vai bem. Porque, com todo este alarido que se fez à volta do movimento estudantil, com todos esses milhares de pessoas que irão para as ruas quase diariamente, na boca das urnas não lhes dão a primazia, há qualquer coisa que não vai bem. Mas, pelos vistos, não compreenderam essa lição e vá de continuarem com outras táticas, como criar a Charte des Valeurs, tentar criar problemas com o governo federal, toda uma série de táticas. E, para apaziguar o movimento estudantil, como ia dizendo, resolveram criar uma comissão encarregada de analisar a responsabilidade do governo da altura, dos Charest, e a responsabilidade da polícia. Portanto, à partida, os objetivos já estavam viciados. Agora, quando a Comissão Ménard, não esqueçamos que a Comissão Ménard era constituída por Serge Ménard, um antigo ministro pequista, e por uma antiga dirigente sindical que tinha aderido publicamente às manifestações estudantes, que tinha, portanto, participado nessa revolta errável. O Monsieur Ménard apresenta o relatório e o que é que se verifica no relatório? As culpas previstas para o governo liberal da altura, mas a maior parte delas são dirigidas à polícia, que a polícia fez mau trabalho, isto, aquilo e aquilo outro. Não há a mais pequena crítica em relação nem aos movimentos estudantis, nem em relação à ação subterrânea dos sindicatos. Por conseguinte, e como bem disse o atual Primeiro-Ministro, os dados estavam viciados à partida. Ora, este é um facto, é um caso que comprova que o que vai mal no Partido Quebequense é de utilizarem destas táticas, de utilizarem destes subterfúgios para levarem a água ao seu moinho. Felizmente que temos uma população que é capaz de ler as intenções de voto dos atuais dirigentes do Partido Quebequense e que lhe voltam as costas pura e simplesmente. Enquanto o Partido Quebecois não for capaz de analisar as suas maneiras de agir, não pode ir muito mais longe do que... Aliás, só pode descer ainda mais. Por conseguinte, é um partido que está muito longe daquele partido cheio de ideais que foi o partido de René Lévesque. Hoje é um partido, diríamos, de oportunistas, que não é capaz de fazer frente ao eleitorado. Enquanto for assim, o Partido Quebecois vai continuar a descer, para não dizer, vai desaparecer. Este é o meu ponto de vista. A Lusac TV veio até a HEC, na Universidade de Montreal, para assistir à Conferência Internacional New Frontiers for Citizenship at Work, Novas Fronteiras da Cidadania no Contexto de Trabalho, uma conferência que reúne mais de 90 participantes, líderes de organizações, políticos, dirigentes de instituições, e para discutirem as práticas e políticas que melhor se adaptam às leis do trabalho. Ainda recebe também mais de 250 participantes, investigadores,
investigadores de mais de 25 países, entre os quais países da Europa, Brasil, que também vêm apresentar o resultado das suas investigações. Um desses investigadores é Luís Aguiar, o professor da Universidade de British Columbia, que veio apresentar o seu trabalho, o resultado do seu trabalho de investigação, em colaboração com professores também da Universidade de Montreal, sobre a cidadania dos prisioneiros, os direitos dos prisioneiros e o direito à sindicalização ou não. Fique connosco aqui na Lusac TV a partir da HCC. Professora Luís Aguiar, não é a primeira vez que participa nesta conferência. Que conferência é esta e o que é que o traz a Montreal? A verdade é a segunda vez que participo nessa conferência organizada por um professor da Universidade de Montreal. A primeira vez foi o ano passado, vim apresentar sobre um trabalho que faço sobre a sindicalização de trabalhadores com baixo salário, e esta vez estou aqui a apresentar um trabalho que é integrado num projeto mais alargado também do professor da Universidade de Montreal, e a minha apresentação é específica sobre os prisioneiros que trabalham dentro de prisões e os direitos de cidadão deles e que relação que isto tem vis-à-vis a sindicalização desses mesmos trabalhadores que são prisioneiros. Como é que aconteceu esta colaboração da Universidade de British Columbia aqui com a Universidade de Montreal? Como é que acontecem estas colaborações entre universidades? Há 2 verões para trás, passei 2 meses aqui em Montreal, fui aceito aqui num centro de pesquisa na universidade, e entre médio da minha participação neste centro encontrei o professor Yannick Noiseau, e depois mantemos contato depois de partir para a Colômbia Britânica, e então, entretanto, ele receber um subsídio do governo para pesquisar trabalhadores atípicos e trabalho atípico, e então lembrou-se de mim e encarregou-me de fazer pesquisas sobre esses aspectos na Colômbia Britânica. Então, outros membros do time, da equipa, espalhados pelas partes do Canadá, a fazer outras pesquisas no mesmo tema, mas outros tópicos. E então é preparar também o que apresentei aqui para uma publicação numa revista académica. Esse é o objetivo final, é ter escrever um paper para apresentar numa revista académica? Sim, intelectualmente e profissionalmente, esse é o objetivo, mas assim como cidadão, o objetivo é comunicar a situação e o caso desses prisioneiros que têm direitos na Charta Canadiana de 82, mas em casos de relações de trabalho, de condições de trabalho, são direitos que não são bem respeitados. Não são bem respeitados para aquelas pessoas que governem as prisões e diretamente os prisioneiros que trabalham. E muitas vezes também não é respeitado pela lei. E então é isso que a gente quer, fundamentalmente, comunicar à população mais alargada. Quer dizer. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, vai. Delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, tema.
sábado na balada, o quê? A galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa, assim você me mata. ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai, se eu te pego. Temos connosco nos estúdios da Lusac TV o Sr. Laureano Soares, que é poeta e laureado com o prémio Fernand Pelletier-Neveu. Boa noite, Sr. Soares. Boa noite. Bem-vindos nos estúdios da Lusac TV. Com muito prazer. Você é poeta, já escreveu vários livros, já publicou também. Como é que nasceu a paixão pela poesia? A paixão pela poesia, penso que é inata. Cada um nasce poeta. Um poeta já vem ao mundo poeta. Mas, sobretudo, que a morte do meu pai, certamente que influenciou muito a minha veia poética. Porque eu vi falecer meu pai, tinha os 6 anos. E isso verdadeiramente me tocou muito no coração. Você não nasceu no Canadá, mas já está aqui há quanto tempo? Eu estou aqui, sou muito velhinho, estou aqui há 55 anos no Canadá. E sempre viveu na província do Quebec? Sim, sempre vivi no Quebec. E quando é que começou a escrever a poesia? A poesia comecei a escrever muito novo, logo assim que comecei a escrever na escola. Naquele tempo, quando éramos garotos, tínhamos que guardar as cabras, e eu comecei a escrever poesia nas lajes dos corrais das cabras, com a ideia que esses textos ficariam lá para a eternidade. Você queria um dia publicar esses textos? Enfim, esses textos foram perdidos, é claro, mas os primeiros textos que eu comecei a guardar, tenho à volta dos 15 anos, quando eu comecei a conservar certos textos. Você escreveu vários livros? Atualmente tenho 3 livros pessoal, que eu escrevi pessoalmente. Primeiro, Rêves Orphelins. Que nós temos aqui. Sim. Portanto... Foi o primeiro que eu publiquei em francês, que foi publicado em 2006. E o segundo é Raízes da Ardósia, onde a imagem é a aldeia onde eu nasci, e no meio da fotografia está a casa paterna. E você escreveu um terceiro livro? O terceiro livro foi publicado em 2012. Esse livro é trilingue. Foi escrito em francês. Sim. E traduzi em português. Sim. Que eu fiz corrigir. Foi a senhora Adelaide que corrigiu. E foi traduzido em espanhol também. E em espanhol também? Sim. Você escreve sempre em francês e em português, mais em francês? Atualmente escrevo mais em francês, porque a minha vida há 55 anos que vivo aqui, é claro, casei com uma quebequense, as minhas filhas são quebequenses. As suas filhas falam português?
As minhas filhas frequentaram a escola portuguesa, fizeram a 6ª classe. Elas falam e compreendem, simplesmente têm um pouco de vergonha de falar. Mas elas são portuguesas, são naturalizadas portuguesas. E como é que, você chegou aqui ao Canadá, não falava francês, gostava de escrever poesia, como é que decidiu escrever em francês? É natural. Quando é poeta, quando um escritor é poeta ou escritor, é natural que, logo que aprendo uma outra língua, que tento ou experimento escrever nessa língua igual. E eu, imediatamente, um ano depois de chegar aqui, eu tentei começar a escrever em francês. Sim. Então... Tenho textos cheios de erros, de faltas, Sim. escritos em francês, mas que eu corrigi e que estão escritos nesses livros. Nesses 3 livros. Sim. Quando você escreve a sua poesia, você pensa em português ou em francês? Como é que vem? É natural? Se escrevo em francês, encarno a... Se você está a escrever a poesia em francês, o pensamento vem em francês? Vem em francês. Se escrevo em português, vou buscar a minha veia poética portuguesa. E como é que vem a inspiração para escrever essas poesias? Tudo depende. A inspiração pode vir da natureza, pode vir de uma criança, pode vir de uma palavra, mesmo de uma palavra. Pode vir de qualquer coisa que a gente observa. Qual é a sua especialidade? A minha especialidade, evidentemente, como eu estudei na escola portuguesa, Sim. Camões, evidentemente que tenho o livro de sonetos de Camões e é claro que eu especializei mais em sonetos. Atualmente escrevo em verso livre, escrevo de vários estilos e vários temas. Não há... Posso abordar, posso ir buscar qualquer sujeito, qualquer... Você tem tido reações dos seus leitores, daqueles que leem as suas poesias? Sim. Muita pessoa me tem dito já que como é que acontece que nós entendemos a tua poesia e que a maior parte do tempo não somos capazes de entender outros poetas. É claro que eu sou um poeta popular, eu escrevo para o povo, eu escrevo simplesmente. Simples. Se escrevo, é claro que quando escrevo um soneto, tento respeitar as regras que são muito exigentes, sobretudo que tem as rimas femininas, masculinas, tenho a cesura na 6ª sílaba. É claro que tem que ser, há muita exigência nesse sentido. Você recebeu um prémio. Pode-me explicar como é que você recebeu esse prémio? Quando é que foi que isso aconteceu? O prémio Fernand Pelletier-Neveu me foi otorgado pela vila de Saint-Basile-le-Grand durante a soirée Harpe et Poésie, que tem lugar na última sexta-feira de abril de cada ano. A tertúlia, Soirée Arte e Poesia, existe há 13 anos. O prémio existe depois de 3 anos e foi criado em memória e homenagem a essa senhora Fernand Pelletier-Neveu, que era poeta, com quem eu trabalhei, com quem nós recitámos poesia juntamente. E esse prémio consiste numa flor estilizada, que tem o título Flor de Amor, e no prémio consiste uma placa, a placa do meu verso. Sim. Esta é a placa do seu poema. Do poema que eu recitei nesse dia, que é um poema que é dedicado às minhas filhas e que é escrito em verso alexandrino. E essa soirée teve lugar no dia 25
No dia 25 de abril. De abril. É verdade. E os 3 livros que você publicou estão disponíveis aqui em Montreal? Nós podemos comprá-los nas livrarias? Os livros publicados por mim estão dispostos através da minha editora e de mim. Sim. Não são, para serem expostos nas livrarias, têm que ser publicados por uma editora reconhecida que aceita as livrarias, porque a poesia como se diz em francês, l'enfant pauvre de la culture. Pois, Soares, parabéns mais uma vez pelo seu prémio e muito obrigada por ter aceito o nosso convite e comunique connosco quando o seu próximo livro estiver pronto. Muito obrigado e certamente que vou comunicarei com vocês. E, o que eu desejo, o que eu quero dizer à nossa comunidade é que temos que realizar os nossos sonhos, não esperar até amanhã. Concordo. Porque houve um amigo poeta que faleceu a semana passada, que conhecia muito bem, o senhor Joviano Vaz, que estava convidado para participar no Serão, na festa de 25 de maio, na Casa dos Açores, e infelizmente já partiu, foi-se embora. E nesse caso tenho um pensamento para o senhor Joviano Vaz. Mais uma vez, muito obrigada. E nós vamos fazer uma pequena pausa, mas fique connosco. Muito boa noite. Antes de terminar a nossa emissão, gostaria de honrar um grande homem da nossa comunidade, que infelizmente faleceu no passado dia 9 de maio. Joviano Vaz, que alguns de vós conhecem como Diácono, e que nós conhecemos mais intimamente como um colaborador da televisão portuguesa, que durante vários anos produziu a emissão Recordando os Açores, um homem culto, com um conhecimento enorme da cultura açoriana e portuguesa em geral, um escritor e um poeta, e é com um dos seus poemas que nós queremos o honrar hoje. Meu pensamento. Meu pensamento voga sem fim. Nesta noite interminável, ouço bater as horas. Elas passam e eu fico. Fico esperando, fico pensando, fico sonhando. Mas o meu sonho é irrealizável. Num presente que me foge, gostaria de apanhar o tempo presente e mudá-lo à minha maneira. Sem preconceitos, sem dificuldades, só mudá-lo, nada mais. Por que razão o destino me é mais uma vez adverso? E afinal, tudo poderia ser simples. Bastava apenas um sim, que não pode chegar, porque a vida é assim. No momento de atingir a meta, esta foge, indecisa, e deixa-me sozinho. Nesta noite interminável, ouço bater as horas. Nada mais. Meu pensamento, de Joviano Vaz. Até sempre, amigo. Daniel, aqui acaba o nosso programa. Que pena, mas temos que terminar. Já sabe que todas as segundas-feiras, às 21h, estamos sempre aqui consigo no Lusac TV, com repetição durante a semana. Tens visto a telenovela, Ludmila? Claro que tenho. Da segunda à sexta, das 6 às 7 da manhã, do meio-dia à 1 e das 5 às 6 da tarde. Já sabe, não perca. Boa semana. Boa semana para ti, Daniel, e para vocês também. Até para a semana. Oh no, there she goes, out there on the floor. She shot me with the bow, and all I see is her. Her body's like, whoa. Yeah. Let's go. Danza conmigo. Danza conmigo. Danza comigo. Quando ela dança e feitiça o meu olhar, ao sai do meu pensamento, poesia em movimento. No tempo a vê-la dançar, ela sabe quando a vejo, incendeia o meu desejo. Quando o seu corpo se move, é puro fogo, é puro fogo. E o seu ritmo leva-me ao
Shake it for me fast and give it to me slow. Cupid got the arrow, she shot me with the bow, and all I see is her body's like whoa. Spinning in position, showing me what I'm missing. Moving across the floor, swear she on a mission. Hypnotizing, mesmerizing, she ain't the baddest thing that